Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Burncast. Eu sou o Guilherme Cepeda E eu sou o Pedro Prado. e hoje estamos aqui com algumas convidadas para falar sobre mulheres e quadrinhos. Hoje estamos com Dani Marino, Launa Machado, Caroline Favre, Caru Maltzopoulos e Alice Monstrinho. Gente, eu sou a Dani Marino, sou pesquisadora de Histórias em Quadrinhos, integrante do Observatório de Histórias em Quadrinhos da USP, da Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial e uma das organizadoras do livro Mulheres em Quadrinhos. Pessoal, sou Launa Machado, sou historiadora, pesquisadora acadêmica de Histórias em Quadrinhos, sou especialista em Batman, também faço parte do Observatório de Histórias em Quadrinhos da USP e sou membro da ASPAS, que é a Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial. Oi, gente, eu sou a Caroline Favre. Eu me formei em Letras na USP também. Fiz parte de algumas coletâneas e do Livrão das Mulheres e Quadrinhos. E fiz a minha primeira HQ ano passado, na Comic Con, lá da Cabana. Oi, gente, eu sou a Caru, tudo bom? Eu também sou formada em Letras. A Carol é a minha sócia. Nós somos roteiristas agora, né? E a gente fez algumas coletâneas do Sesc também. A gente fez a Cabana na Comic Con. Foi tudo muito novo, muito maravilhoso, mas a gente é meio nova no mercado. Eu sou Alice Monstrinho, eu sou ilustradora e também trabalho com concept art para videogames, animação e trabalho com quadrinhos independentes e também por editora faz 5 anos. E eu, além de ter a chance de fazer o Bad Homem, que é um quadrinho independente que eu lanço aí há 4 anos sobre vampiros, lobisomens e criaturas sobrenaturais, eu também tive a chance de fazer a capa do Mulheres e Quadrinhos, que é um projeto que eu tenho com muito carinho. Além disso, eu também trabalho fazendo locução pro portal do The Last of Us Inside, fazendo dublagem em voz original e trabalhando como ilustradora freelancer, aí faz uns 10 anos. O mercado de quadrinhos é gigantesco e movimenta cifras milionárias ao redor do mundo. As HQs são uma forma de viajar, conhecer lugares, culturas e personagens. E assim como em toda cultura pop, as mulheres não só gostam de ler HQs, como são produtoras dessas histórias. Hoje estamos aqui com algumas mulheres, autoras e referências quando se trata de mulheres e quadrinhos. Inclusive tem uma publicação que leva esse mesmo título, que tem mais de 100 autoras que participaram. E aqui vamos destacar alguns tópicos, né? Começando com alguns equívocos sobre a produção feminina nos quadrinhos. Que um dos pontos, né, que é mulheres não leem quadrinhos. Sobre mulheres não leem quadrinhos, essa já é uma concepção bem antiga, né? Que é constantemente disseminada, não só no Brasil, como fora do Brasil. E ela é reforçada por outros meios além dos quadrinhos em si. Por exemplo, nós como pesquisadoras acadêmicas, né, constantemente temos que ler livros sobre a história das histórias em quadrinhos. Nesses livros, frequentemente, as mulheres que produziam quadrinhos, antigamente, elas não são mencionadas, como se elas realmente nunca tivessem existido. Então, isso já passa uma ideia de que as mulheres não pertenciam, né, a esse universo. E daí, conforme você vai pesquisando e conhecendo as autoras, por exemplo, atuais, você percebe que elas têm referências não só antigas, como mesmo pesquisadoras como a Trina Robbins, que, né, já é uma senhorinha, produziu quadrinhos lá nos anos 60 e tal. Até os anos 70, assim, nos Estados Unidos, né, que é onde tem uma produção bem grande, assim, de quadrinhos, as mulheres produziam bastante quadrinhos underground e alternativos, independentes, né, isso era bem comum. Só que a partir do advento das comic shops, nos anos 80, né, criou-se essa ideia de que quadrinhos eram coisas de menino, né, e que as meninas não liam. Então, os donos das comic shops, eles não pediam as histórias que tinham maior apelo entre o público feminino, né? E daí a produção foi começando a ficar mais escassa. Mas no Japão, por exemplo, existe uma produção bem, bem forte, né? E consumo também feminino sempre foi bem forte. Acho que muita coisa também é reforçada por estereótipos até em outras mídias. A gente tem um exemplo claro disso e a maioria das pessoas não percebem, tipo The Big Bang Theory, que quando tipo a Penny chega na comic shop lá, é aquele alvoroço, os nerds tudo louco, não sei o que lá, e você não sabe se é exatamente porque a Penny é muito bonita ou porque é realmente uma mulher que tá ali no comic shop, né? Depois de algumas temporadas que eles colocam uma moça para trabalhar com o Stuart, mas também segue um padrão de estereótipo, né? Ela é completamente diferente, vamos dizer, de uma moça, entre aspas, comum, né? Ela é estereotipada também como uma mulher nerd, né?
aquela que usa a roupona folgada e tal, aquela coisinha que é um estereótipo também desse tipo de mídia, para retratar essa mulher que consome esse tipo de coisa, né? Então, até algumas falas dela, quando ela realmente externa o conhecimento dela sobre histórias em quadrinhos, você só vê a surpresa dos outros personagens. Como assim uma mulher entende tanto de histórias em quadrinhos? Então é uma coisa que não muda. A gente está onde está hoje, né? E é um negócio que não muda. E as mídias também não têm essa preocupação de mudar esse tipo de imagem em relação ao consumo da mulher sobre histórias em quadrinhos. Quando não é isso, só fala que a mulher só consome coisas sobre sentimentos, né, coisas do universo feminino, entre aspas, de novo. Eu realmente não sei o que ainda acontece, sinceramente, né, mas o livro está aí para mostrar que tem mulher lendo, mulher produzindo em todos os braços, vamos dizer, da indústria. Nos anos 90, depois que... Bom, teve a censura nos anos 50 e tiveram que dar outras formas, até gráficas, de representar quadrinhos por conta da censura, né? E de ser considerado que, como o quadrinho era para criança, qualquer coisa que tivesse naquele formato e que não fosse diretamente para um público-alvo infantil, teria que ou ser censurado ou buscar outra forma, né? E aí, a consolidação maior de graphic novels nos anos 90, e a partir daí também ocorreu um aumento muito grande na quantidade de mulheres trabalhando, né, com quadrinhos. E até tem uma citação bem legal da Hilary Schultz, que é uma pesquisadora ótima, que ela fala que tem uma estética nova que emerge em volta da autorrepresentação de autores contemporâneos, e eles criam narrativas não ficcionais na forma de quadrinho, e muitos desses, se não a maioria dos autores, são mulheres, né? Então, até com o advento de graphic novel, com popularização de graphic novel, as mulheres tiveram mais chance de trabalhar, seja de forma independente, e aí você não tem uma editora para cortar o que quer que as mulheres queiram falar ou desenhar a respeito, né? E isso também acaba aumentando. E como isso vem, no caso graphic novels, principalmente dos anos 90 para cá, a gente já pode considerar, né? Já estamos aí pelo menos há 30 anos com novas ainda produções crescentes de autoras aí ganhando prêmios renomados, né? Que nem Persepolis, Fan Home e outras várias aí que a gente vê recentemente ganhando prêmios Eisner em categorias bem diferentes, né? Não só a ver com sentimento. Tem uma pesquisa, né, que foi feita em 2017 na França sobre o mercado de livro francês e determinou que 56%, né, dos franceses, eles são leitores, e desses 56%, 15,5% são leitores de quadrinhos, e mais da metade desse número são mulheres. Então é realmente algo que deixa a reflexão, né? Por que existe esse estranhamento por parte da mídia de afastar as mulheres dos quadrinhos, né? Sendo que na realidade não é isso, nunca foi, né? Não, eu acho que um dos pontos, talvez, que a gente possa considerar é que o gênero que talvez tenha mais visibilidade, hoje em dia até por conta dos filmes, é realmente o gênero dos super-heróis. Então, acho que muitas das medições, assim, por exemplo, de leitura no Ocidente são feitas a partir dos quadrinhos de super-heróis. De fato, se você pega, por exemplo, países como a Europa, países na Europa ou o próprio Japão, esse consumo é muito menor. Você tem um consumo, assim, de como a Alice falou, de graphic novels, histórias fechadas e autobiográficas ou de não ficção, e de maneira, assim, super natural, porque as pessoas nas suas casas, elas têm nas suas estantes os livros que elas gostam de ler, misturado com os quadrinhos, então não tem um estranhamento, não existe esse questionamento em vários países de que se mulheres leem quadrinhos, porque é uma mídia considerada, que já está consolidada muito mais até do que aqui no Brasil, né? Não só como uma leitura infantil, que no Brasil ela ainda tem um cunho assim muito educativo e assim a visão das pessoas, né, de que se trata de uma mídia educativa ou infantil. Então isso faz com que as pessoas tenham essa impressão de que mulheres não leem quadrinhos, porque de fato muitas mulheres não consomem quadrinhos de super-heróis. Embora assim exista um público feminino bem grande, né? As pessoas desconsideram esses outros tipos de gênero, sabe? Uhum. Então acho que talvez seja uma explicação. E não é à toa, né, que as mulheres acabaram se afastando das histórias de super-heróis, né? Foram anos e anos de acho que assim, uma representação, entre aspas, muito deslegítima, porque as mulheres sempre eram usadas meio que como escada dos protagonistas, né? Sempre Ainda eram é. as referências, ainda são, né? Hoje, é a revolução que a gente viu se passando nos quadrinhos, que hoje em dia a gente tem um protagonismo muito maior, a gente vê isso caminhando nos filmes ainda, né? Você vê que os filmes meio que ainda estão nessa
nessa trava de ir ou não pra representação real? É porque são mídias diferentes, assim. Por exemplo, a gente pode usar o caso do Injustiça, de como ele representa a Mulher Maravilha. No quadrinho, ela é extremamente capciosa, manipuladora em alguns sentidos e tal, e ela tá ali ao lado do Superman de igual para igual. E às vezes até superior a ele. Porém, no videogame, que é uma outra mídia, abraça um outro tipo de público, que a gente sabe qual público é, né? Mesmo esse público sendo de maioria esmagadora feminina, né? Tem várias pesquisas provando isso, mas ela é representada de uma forma completamente diferente, né? E o jogo é baseado no quadrinho. A Mulher Maravilha no jogo tem como referência a história em quadrinho, ela tá extremamente submissa ao Superman, sabe? As roupas que ela usa também são extremamente sexistas, né? As coisas que ela fala, o meio gaze que tem também, os closes que tem, né? Então, assim, vale de mídia para mídia também, e ainda, infelizmente, né? A gente esperar também que os filmes já comecem, já revolucionando algumas coisas, vai tatear ainda muita coisa. A gente tem um exemplo mais recente de Aves de Rapina, né? Mas é isso. Não é, assim, isentar também, não tá tendo mudança alguma. Tá tateando, mas tá bem devagar em relação às outras coisas que a gente... E no caso de Aves de Rapina, que é o mais recente também, o que muda é a parte da visão e a direção de uma mulher com o filme, com um público, a maior parte do elenco feminino também, bastante coisa mudou, né? Em Esquadrão Suicida é totalmente diferente do que você pega já em Aves de Rapina. Tem toda uma evolução, o envolvimento da Margot Robbie, entre outros fatores. Eu acho que assim, isso também mostra muito que elas falaram até que muita mulher não consome quadrinho de super-herói. Toda essa coisa é questão de quem faz também, né? Que se pegar tudo isso que vocês falaram, Tomb Raider, o jogo novo também foi escrito por mulheres. Não é à toa que ficou muito mais próximo da gente também. Não tem super sexualização. Ela não tá de shortinho no frio. Quando ela morre mesmo. Fazem a gente se identificar um pouco mais também, né? Pra querer consumir essas coisas, né? E aí já foi um ótimo gancho pro próximo equívoco, né? Que são que as mulheres não produzem quadrinhos. Esse é um dos mais gritantes, porque as mulheres sempre fizeram parte da indústria de quadrinhos, e é muito, muito assustador que a gente pegue esses livros das histórias em quadrinhos e eles insistem em fingir que as mulheres não estavam lá, sabe? Que a gente só tá descobrindo que essas mulheres existiam justamente por conta da pesquisa de outras mulheres, porque os homens até então nunca se preocuparam em registrar a presença das mulheres nos quadrinhos, né? Então, várias pesquisadoras do mundo todo se dedicam a isso, a pesquisar a história dessas mulheres, né? E registrar em livros, para que as pessoas saibam que essa é a maior mentira que alguém pode contar no meio de que mulheres não produzem quadrinhos. Tá aí o nosso livro para mostrar que é um livro que não representa nem um quinto do que existe de mulher envolvida com quadrinhos só no Brasil. O pessoal usa muito desculpa de que antigamente não tinham quadrinistas, até por conta de que muitas vezes usava-se pseudônimos, né? Além do fato de que muitas editoras, seja antigamente ou atual, né? É uma galera que participa para produzir um quadrinho. Eles não vão botar os créditos em todo mundo, vão botar provavelmente do arte finalista, de quem fez o layout, do roteirista, e não bota o nome de todo mundo. Então, muitos nomes de mulheres ficam perdidos. Mas essa desculpa não pode ser dada para quadrinhos atuais, né? Basta olhar os prêmios Eisner aí nos últimos anos, que tá cheio de mulher. E, inclusive, eu tive a chance de pesquisar agora pro mestrado. Tem uns nomes muito legais, e fazendo terror, fazendo outras coisas que não autobiografia ou autoficção, né? Ganhando Eisner aí, ganhando prêmios a rodo, quadrinistas mulheres sensacionais, com histórias completamente incríveis, e que às vezes a galera simplesmente não se dá conta que ou são mulheres ou sei lá, às vezes não quer ver mesmo, né? Pois é, eu tava conversando aqui com a Carol antes de gravar, e a gente tava falando justamente esse negócio de nomes, né? Porque como a gente concordou aqui, todo mundo sabe da estigma que tem do protagonismo masculino e tudo mais, e de como as pessoas não abrem portas para mulheres, principalmente com os nomes, né? E outro dia eu tava num bar com artistas e tudo mais, e a gente estava conversando que quando a gente estava escolhendo o nosso nome artístico, ou a gente puxava para o lado mais assexual, tipo um nome que não tem muito, não dá para ver que é de menino ou de menina, com aspas enormes, e outras que tentavam para já começar com o nome pseudônimo masculino mesmo. Só que assim,
costumavam fazer isso no século XIX, né? E tudo mais, a gente tá no século XXI. E essa ainda é uma dúvida que a gente tem pra gente se aceita no mercado ou não. Bem complicado mesmo. Eu faço quadrinhos de terror principalmente, né? Acho que. Aliás, o Mulheres em Quadrinhos é a única publicação que eu fiz até hoje que não é de terror. E já aconteceu de eu ir pra feira com meu marido, né? Por acaso sou casada com homem, pra surpresa de muitos. E a galera olha capa, sangue, lobisomem, e levanta e aperta a mão dele. Tipo, pô, legal, hein, seu trabalho. Nossa, gente, isso aconteceu tanto com a gente na Comic Con. Infelizmente, nosso ilustrador não passou na triagem da Comic Con do ano passado. E mesmo com o meu nome e o da Caru ainda fica meio unissex, né? Mas o meu Caroline, as pessoas não olhavam na nossa cara, iam direto apertar a mão dele. A única pessoa que não tinha nome na mesa era quem prestigiavam, assim, sem mesmo saber quem era, sabe? É que, assim, pra fazer uma meia-culpa, assim, tinha tipos de pessoas que vinham direto no Gustavo e tipos de pessoas que vinham direto falar com a gente, sabe? Então eu acho que isso é um sinal que as coisas estão mudando, sabe? Tem essas coisas, ainda acontece sim. Mas ainda acontecem coisas muito bacanas também, por exemplo. Tinha gente que ficou muito animada de ver nós duas lá, A né? maioria Miguinha? sabia que a gente tava lá ou por causa do livrão ou qualquer coisa assim que... Era tipo... Eles vinham já com o livro, assim, assinando, por favor. Foi Mas é mágico. interessante ver justamente isso num espaço que passa tanta gente, né? E eu não acho que a maioria dessas pessoas faz com qualquer má intenção. É o hábito, né? Você vê um negócio e acha que é o cara que fez. Eu não acho que é... Eu tive a chance de também vir A primeira Comic Con eu não participei como... Eu só tava passeando, mas as outras a partir da segunda de São Paulo, eu tava como expositora. E nunca esteve tão bom, sabe? Tá melhorando drasticamente todo ano. Isso é uma coisa muito legal e muito animadora. Tem que ser, eu acho, dito, né? Mas ainda assim, como mencionaram, é passos bem lentos, né? Esse negócio de apagamento das mulheres e tal, principalmente na área que eu atuo, junto com a Dani, junto com a Alice, eu tô tendo até essa preocupação no livro que eu tô escrevendo com o Diego Moreau, porque, tipo, não tinha mulheres. A gente tá juntando as nossas pesquisas, minha monografia com a dissertação de mestrado dele, para lançar um livro, e não tinha mulheres. E aí eu comecei a acrescentar a atuação de quadrinistas, fui pesquisar as questões de pseudônimos para saber se realmente era uma mulher, aquele tipo. E não só isso, na pesquisa também falta referenciar mulheres pesquisadoras, entendeu? Dentro do cenário de pesquisa acadêmica em quadrinhos, né? Falta muito isso também. E também é uma preocupação que eu estou tendo, de fazer um levantamento, de usar mais pesquisas de mulheres para tratar de certos assuntos, coisas que, tipo, eu não achei em pesquisas feitas por homens. Por quê? Eles reproduzem sempre o que um fez. E aí vai reproduzindo aquilo, tipo assim, os brothers, sabe? Porque seguindo esse estigma que vocês falaram, tem aí vamos dizer que o público aceita que mulheres fazem quadrinhos. Aí passando esse estigma tem logo outro, que é mulheres só fazem quadrinhos fofos ou só quadrinhos politizados. Existe meio que esses dois extremos que vocês trabalham. E como que vocês veem Mas nem essa politizadas. separação? Quer saber, assim, essa ideia de que mulher faz quadrinhos sobre política é algo muito recente. Por quê? 2 anos atrás, por exemplo, a Gabi Borges, que é dona do Mina de HQ, estava com a Carol Ito, que também é quadrinista, né, jornalista e tal. Tá no livro. As duas estão no livro. Elas estavam numa dessas feiras de humor, né, de Piracicaba, sei lá de qual delas. E tradicionalmente essas feiras de humor não premiam mulheres. Daí você vê as exposições e uma série de outros eventos relacionados a essas feiras. Simplesmente elas notaram dessa última vez que tinha assim, total ausência de mulheres, né? E daí você pergunta, será que é porque as mulheres não produzem? Será que é porque as mulheres não escrevem? E existe uma ideia de que, né, a mulher não produzia. E daí você via, por exemplo, caras que estavam entre os ganhadores, cuja assinatura era um pinto, sabe? Assim, nesse nível de maturidade. Mas não tinha mulher. E daí a Carol, junto com a Aline Zuvi e com a... Quem mais que estava? Com a Thaís Gualberto, todas estão no livro. Elas começaram políticas, no começo eu fazia parte também, que é uma página, né, que tem várias redes sociais, para divulgar justamente o trabalho de mulheres
quadrinistas que falam de política. E uma delas, a Carol Andrade, que também está no livro, ganhou o prêmio Ângelo Agostini de melhor cartunista no ano passado. Coisa completamente inédita, porque até o ano retrasado o Ângelo Agostini não premiava mulheres nessas categorias, né? Teve ano retrasado a Mariana Canin como melhor desenhista, nunca tinha ganhado mulher nessa categoria. O ano passado a Carol Andrade como melhor cartunista. Então esse equívoco de que mulher só faz quadrinho fofinho, ele ainda é reproduzido, inclusive por homens que atuam no meio, por exemplo, como jurado de grandes prêmios, né? Que tem a pachorra de chegar num evento, numa loja de quadrinhos e falar que mulher só faz quadrinhos sobre questões psicológicas, entendeu? E tudo mais. E não só isso, né? Essa grande parte dessas quadrinistas, no ano passado, quando a gente teve a maior exposição de quadrinhos já realizada no Brasil, Na América Latina, e que era um panorama dos quadrinhos no mundo, não tinha mulher, né, gente? Então as mulheres quadrinistas se reuniram, elas fizeram uma ação muito bacana, elas iam lá nas terças-feiras, que era o dia gratuito, espalhavam panfletos, e colocavam, né, quadrinhos de mulheres dentro da exposição, né, e cobrando, cadê as mulheres no Miss? Essa aí não tinha mulher nem nos quadrinhos fofos, né? Nem nos quadrinhos fofos. Preciso me defender como autora, defender todas, né? Porque, convenhamos, a gente estudou literatura, certo? E assim, falam que mulheres só escrevem coisas do universo dela, que seria tipo autocuidado, não é mesmo? Militância do feminismo, tal. Mas se a gente for olhar para a história, assim, quantas autoras mulheres femininas, mulheres mesmo, autoras de literatura são estudadas ou conhecidas, assim? Pouquíssimas. Na minha faculdade eu só estudei Cecília Meirelles, sabe? Porque elas eram poetas e, assim, mulheres muito pontuais. O resto, tanto nacional como literatura internacional, só tem autor homem. Então a gente foi ensinada só também autor homem, tanto quanto os homens, certo? Tipo, mano, que história é essa de mulher só escreve sobre autocuidado? Porque, mano, Madame Bovary fala sobre o quê? Quem escreveu Madame Bovary? Foi um cara? Olha a Mary Shelley, entendeu? Tipo, mano, olha, novamente uma mãe, né? Fazendo, né, seus filhos, seguidores e tal. Então, tipo, mano, quem que botou esse rótulo na gente, que a gente só escreve essas coisas? Mas sabe que eu acho que é um movimento muito natural de muitas mulheres escreverem coisas sobre autocuidado, sobre feminismo, porque a gente tá querendo coisas que a gente se identifique e escrever coisas que são pra gente, então é óbvio que isso vai acontecer em algum momento. Eu tava conversando com a Caru antes da gente gravar, e aí a gente falou, mano, o que é Batman? Foi escrito por uma mulher, sabe? Não foi escrito por uma mulher, foi escrito por um cara, sei lá, ver outro cara que tem sentimentos e sofreu muito. Então por que a gente não pode escrever coisas do tipo sobre sentimentos também e colocar uma mulher no protagonismo? Questão de literatura que vocês comentaram de pseudônimo, essas coisas, eu lembro da J.K. quando ela publicou O Chamado do Cuco, né, que ela trocou, não também só pra tirar que era a autora de Harry Potter escrevendo sobre investigação, essas coisas assim, ela usou um pseudônimo masculino, né, que é o Robert Galbraith, e foi descoberta, né, e uma hora ou outra eu descobri que era ela. Mas mostrando aí que até gente que é mega conhecida já ainda não é tão antigo, até que é recente esse caso, ela tem que trocar o nome, né, pra tirarem esse olhar aí, só escreve livro infanto-juvenil, essas né? coisas assim. No máximo. Seria categorizada como literatura feminina. Harry Potter seria literatura feminina. Se ela assumisse os primeiros nomes dela, ela jamais falou teria sobre isso também uma vez de ela ter colocado J.K. porque mulheres não eram bem aceitas na literatura. E também agora trazendo outro tópico aqui, que é mulheres não atingem um grande público porque não trata de temas universais. Então, a primeira pergunta, o que é um tema universal, né? Mas isso foi falado na banca de defesa da Carol Ito. Na USP, por um dos maiores pesquisadores, que inclusive foi meu orientador, uma pessoa muito querida. É um pesquisador muito foda, realmente, mas ele caiu na besteira de dizer que as mulheres não tinham público porque elas não tratavam de temas universais, porque mulher fica falando de coisas muito femininas. Por exemplo, né, quem leria
HQ chamada Garota Siririca. Ele logo se manifestou dizendo: eu jamais leria Garota Siririca. E daí, neste momento, né, como a banca era composta majoritariamente por mulheres e todas Ele era o ex-orientandas único homem na e banca. todas ex-orientandas dele, elas foram obrigadas a chamar atenção e dizer: olha, isso que você está falando é uma grande besteira, porque afinal de contas você tem aí o Geraldão, que é acho que é do Glauco, né, o Geraldão, que era produzido e publicado na Folha, no Estado, assim, tipo, toda semana, que é basicamente um cara de pau duro, pra lá e pra cá, pelado de pau duro. O Frásio do O McCarthy, Frásio, gente. E daí você fala, bom, então isso aí, fora Mad, todas essas revistas, daí isso tudo bem. E você falar de sexo, tudo bem, porque sexo é uma coisa que, tipo, todo mundo gosta e tal, mas se você falar de garota siririca, daí já não é sexo, entendeu? É assunto feminino. Não interessa pra mais ninguém que não as mulheres. E sendo que nem é uma HQ focada, tipo, em siririca, né? É uma HQ extremamente política. Mas daí você tem essa concepção. Se foi a mulher que escreveu, e trata de um assunto que é relativo às mulheres, logo não é um tema universal, porque afinal de contas, o que um homem aprenderia? Vamos colocar esse questionamento para os ouvintes, né? O que seria um tema universal? Fica aí não, o eu ia falar que a questionamento. primeira coisa que me passou na cabeça quando a Dani falou Siririca, daí já não lê porque é feminino. Pô, e é um tema universal, né? Pegar um livro e retratar vários estupros e tudo mais. É muito universal, né? As mulheres vão adorar também. Eu fico chocada com essas coisas. O que o universal é pra quem? A gente não faz parte do universal, é isso que tá sendo colocado. Mas então, a preocupação que a Dani a gente teve, assim, desde o começo da produção, com a ideia e tal, era realmente de trazer uma quantidade, assim, vamos dizer, considerável, né, de todos os tipos de mulheres, né, que mexe com quadrinhos em todas as áreas, de todos os jeitos, né, e regiões também. A gente teve essa preocupação também, né, do norte, do sul, do centro-oeste, do nordeste, tem mulheres, né, não binárias, tem mulheres bissexuais, homossexuais, negras, pardas, orientais, trans, mulheres de todos os jeitos, que a gente realmente teve essa preocupação, porque, assim, é o que a Carol falou, a gente realmente é privilegiado por ocupar certos espaços e tal, mas e a mina que faz um puta de um quadrinho lá ninguém tem acesso a isso, entendeu? Não pelo fato assim, que é longe demais, que não sei o que lá, Que tá fora do... tipo, é uma bolha, né? Vamos ser honestos, aqui é uma bolha. Eu sou do Nordeste, eu sou baiano, e tipo, depois que eu me mudei para São Paulo, que eu já sabia que existia uma bolha, morando aqui, eu tive o conhecimento empírico de que realmente essa porra dessa bolha existe. Então, tem essas questões também, da gente teve essa preocupação de ir além, sabe? Mesmo que não saiu do jeito que a gente queria, né? Mas a gente tentou, e tá aí, o negócio feito, né? Mas é isso. Se as ferramentas digitais hoje, por exemplo, Catarse, esse tipo de coisa, facilita a vida de vocês e também de outras mulheres a entrarem no mundo dos quadrinhos, né? Não sei se o cenário editorial de lançamento, de publicação, ele acaba sendo mais viável por conta das redes sociais e das ferramentas por exemplo, de arrecadação de dinheiro, esse tipo de coisa. Como é que funciona esse processo? Eu sempre gostei muito de quadrinhos e sempre fiquei muito de olho no meio e tal. Mas, assim, quando estourou o boom das editoras, que teve a crise das editoras e tudo mais, já não contratavam muito, né? Não tinha muito HQ de mulher e tal. E aí, com essa crise que veio, diminuiu ainda mais. Então, assim, o mercado já não era muito aberto para nós. E quando estourou essa crise, menos ainda. Então, o lado independente aflorou, né? De costume, né? Resistência e tudo mais. O Catarse, pra gente, pelo menos, foi essencial pra gente conseguir produzir conteúdo e produzir portfólio, entendeu? Então, a gente começou, de fato, a produzir HQ do ano passado pra cá, e o Catarse foi uma excelente ferramenta pra gente conseguir fazer as coisas.
né? E nos deu voz, nos deu espaço, né? A gente conseguiu alcançar lugares que a gente não fazia ideia que a gente poderia alcançar por conta dessa autossuficiência. Então, na minha opinião, Catarse é incrível e sensacional. Tomara que viva Tive para uma experiência sempre. parecida com a que vocês falaram. Eu já estava produzindo alguns quadrinhos antes e foi só no terceiro volume do meu quadrinho independente que eu comecei a usar a plataforma do Catarse. Mas a questão principal para mim é o alcance, porque geralmente eu vendo em eventos, né? Então, quem tem a chance e o enorme privilégio de pagar o ingresso da Comic Con, beleza, compra lá o quadrinho, ou esses outros eventos locais, né? Eu sou de Florianópolis, no sul profundo aqui, na meia dúzia de eventos que tem, né? Sul profundo, horroroso aqui. E, enfim, aí fica sempre limitado às mesmas pessoas e o mesmo público. E o Catarse tem essa questão de que você pode fazer uma pré-venda ou algo assim, e pessoas do Brasil inteiro, e às vezes até do mundo, já enviei quadrinho para o Canadá. E, enfim, uma amiga minha querida, beijo, Gabi. Mas assim, você não tem mais o limite geográfico na hora de alcançar um produto. E às vezes uma pessoa que não teria tanto interesse em, sei lá, achar o teu site, ver na lojinha online, pegar o teu quadrinho, ele vai ver ali no Catarse, às vezes está em destaque, às vezes um amigo compartilhou, e essa pessoa vai ter a chance de comprar o seu quadrinho, seja em qual lugar que ela esteja aqui no Brasil, né? Então, acho que para mim a coisa principal, além, lógico, dessa parte que as meninas falaram, é o alcance. Que a pessoa ela consome não só o produto, mas ela consome o autor. Hoje em dia, como a gente tem essa interpessoalidade aí de todo mundo consegue ver quem é o autor, talvez há uns anos atrás a gente não tinha isso, né? Até por não ter redes sociais, sei lá, vou comprar um quadrinho que fulano ou fulana desenhou, essa pessoa tá num espectro inalcançável. Hoje em dia, o lance da mídia, das redes sociais, você quer consumir a pessoa. Não literal, espero, mas você quer consumir pela pessoa, né? Então, fulaninho que eu gosto, que acompanho nas redes, que tem sei lá, um trabalho, eu fico acompanhando e uma vez que eu souber que essa pessoa fez alguma coisa nova, eu vou ir atrás porque eu sou fã do fulaninho, mais do que da obra, né? Então, ela meio que junta isso. A gente tem que se fazer, sei lá, figuras sociais relevantes, o que, na real, é um trabalho a mais e é um saco e é bem desesperador, pelo menos pra mim, mas uma coisa puxa a outra. E nesse episódio do Burncast, resolvemos fazer algo diferente, pois o papo estava tão legal que tivemos que dividir em 2 episódios. Portanto, voltamos na próxima semana com a segunda parte desse episódio sobre mulheres e quadrinhos. E gostaria de lembrar vocês que vocês, né, fazer aquele pedido semanal que vocês sigam o Burncast nos seus players, né, nos seus streamings favoritos, seja o Deezer, Spotify, no YouTube, no Facebook. Caso vocês sigam, torna muito mais prático para vocês, porque assim que a gente lançar um episódio novo, você vai receber uma notificação e o episódio pode aparecer no seu feed inicial. Então isso facilita bastante a sua vida. Tá certo? Então gostaria de lembrar vocês também de seguir as nossas redes sociais, que é Podcast Burn, e também acompanhar as notícias no site Burn Book. Então é isso, galera. Até a próxima semana.